Bom dia, amados e preciosos irmãos, que a graça de Deus, nosso Senhor, seja abundante em cada coração. Que Ele nos ajude, iluminando mais os nossos corações e aumentando em cada um a convicção, a certeza da vida eterna. Iluminação e convicção. Você estar convicto da luz que o Evangelho produz, não nos deixa estar em trevas, mas estarmos em um perfeito conhecimento do amor, da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Ele por Ele nos ter enviado luz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo escreve, a partir do verso 9: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas examina e sabe, até mesmo as profundezas de Deus. É como que há uma palavra difícil de ser pronunciada, né? Perscrutar. O Espírito conhece até mesmo as profundezas de Deus. O conhecimento dos cristãos a respeito das coisas divinas é mais do que um conhecimento das palavras e das ideias que são criadas através de teologias tiradas da Bíblia. É uma compreensão da realidade, da relevância das obras de Deus testemunhadas pelas Escrituras. O homem natural, ele não pode conhecer estas coisas. Ele vai ter dificuldades em conhecer essas coisas de Deus. Ele vai ser difícil para ele compreender estas coisas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós compreendemos as Escrituras como elas são. Quem tem este conhecimento, essa convicção, não precisa de arrumar um subterfúgio. A Bíblia quer dizer isso. Não, ela quer dizer exatamente o que está escrito. Porque as interpretações mudam a realidade das Escrituras. Cada um interpreta segundo o seu modo. Mas o homem natural, que não tem o Espírito, mesmo que esteja familiarizado com as ideias cristãs, ele ainda padece da falta dessa compreensão mais profunda e é como um cego que conduz outro cego. Jesus falou isso em Mateus 15, 14. Só o Espírito Santo, que a todas as coisas examina, perscruta, examina, conhece e penetra no segredo. Somente o Espírito Santo, ele penetra até as profundezas de Deus, pode levar esta compreensão às mentes e corações obscurecidos pelo pecado. Dá-lhe então o entendimento espiritual, porque é uma luz, é uma iluminação, é uma compreensão dada pelo Espírito Santo.
que produz essas coisas no homem, na mulher. Conforme é Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem tem esta luz, essa convicção, ele busca a santificação, ele busca estar na vontade de Deus. Então o Espírito Santo leva o homem, a mulher, a buscar essa santificação. Porque aqueles que, além de um conhecimento correto das Escrituras, possuem a unção que vem do Santo. E ele conhece todas as coisas. O conhecimento, meus irmãos, é algo que não tem valor, não tem dinheiro que compra. Não negligencie este conhecimento das Escrituras. Aqueles que, além de um conhecimento correto das Escrituras, possuem a unção que vem do Santo e conhecem todas as coisas. Primeira carta de João, capítulo 2. Você vai encontrar isto. Veja só. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E vós tendes a unção dos santos e conheceis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Você, além do conhecimento, recebe a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo que conhece todas as coisas. A obra do Espírito Santo em comunicar, em trazer essa compreensão, essa luz, esse esclarecimento, não uma nova revelação das Escrituras, não uma nova revelação do Apocalipse, mas é uma obra dentro de nós que nos capacita a compreender, a afirmar a luz, a iluminação, a revelação que a Bíblia por si só produz quando você recebe essa unção que vem através do Espírito Santo. Quando a Bíblia é lida, pregada e ensinada. Olha, quando a Bíblia é lida, é ensinada, a Bíblia, não uma interpretação da Bíblia. Olha, o pecado obscurece a mente e vontade, de modo que perdemos e resistimos à força das Escrituras. A vontade de ser alguma coisa, de ser melhor que os outros. Esse é o pecado obscurecendo a mente, de modo que se perde a vontade e passa a resistir à força das Escrituras. O Espírito, contudo, abre e clareia nossa mente e põe o nosso coração em sintonia, de modo que podemos entender, compreender aquilo que Deus tem mostrado, revelado através do Evangelho, das cartas de Paulo, através de toda a Bíblia Sagrada. A luz
verdadeira. Ela é aplicada, ela vem da verdade revelada de Deus ao nosso coração, de modo que nós passamos a entender como realidade para nós o que o texto sagrado revela. Mostra todas estas coisas. Então vejam bem, anote bem isto aí que nós vamos observar em Apocalipse capítulo 8. O que a Bíblia traz, o que a Bíblia mostra. Não há como você ficar iludido, enganado. Vejam bem, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então não é um anjo terreno, eles estavam diante de Deus, não é um pregador do Evangelho, nenhum desses anjos que tocam as trombetas. Como que o 7º tocador pode ser um homem da terra, um homem terreno, humano? Quando a Bíblia, o primeiro é um anjo celestial, o segundo é um celestial, o terceiro é celestial, o quarto celestial, o quinto celestial, o sexto celestial, agora o 7º vai ser terreno? Não, fique com a palavra, com essa luz, esse esclarecimento. Iluminação é a aplicação da verdade revelada de Deus ao nosso coração, de modo que nós passamos a entender como realidade para nós o que o texto sagrado revela. O que o texto sagrado está revelando aqui, meus irmãos? E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Por que o 7º vai ser o terreno? Se os 7 anjos estavam diante de Deus, você vai interpretar isso? Querer colocar a sua mente carnal? Não faça isso. Fique com as Escrituras. Fique com essa iluminação das Escrituras. Tenha essa convicção que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não deve ser modificada. Para isso, o Espírito Santo nos instrui, conforme João capítulo 5, começando aqui no verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, olha que termo maravilhoso que João usa. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esses intérpretes das Escrituras, eles querem ser adorados, eles querem ser tidos como alguém. Seja somente Jesus o alguém e nós todos somos iguais. Não tem nenhum superior. Isso que a Bíblia está mostrando. Então, portanto, meus irmãos, nós devemos observar estas coisas e estarmos juntos, firmados somente com a palavra de Deus. Deixe esta luz, essa gloriosa luz, ilumine o seu coração. Seja convicto que a Bíblia é a única fonte. E permaneça com ela. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, que tem te dado vida,
tem te dado saúde física, te dê também saúde espiritual, tem te dado a visão natural, os seus olhos enxergam, possam também abrir através da unção do Espírito Santo, abrir os seus olhos espirituais para sair desses sistemas de idolatrias, de interpretações da Bíblia. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quantos ídolos tem-se nesses dias? Quantos líderes que levam o povo, que torcem as Escrituras? Mas o conhecimento dos cristãos a respeito das coisas divinas é mais do que um conhecimento simplesmente das palavras e das ideias que as pessoas criam nas suas teologias da Bíblia. É uma compreensão da realidade e da relevância das obras de Deus testemunhadas pelas Escrituras. Não se deixe levar por uma mente natural. Que Deus te dê essa unção, a unção que vem dele, para você compreender as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.